Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre uma possível troca de jogadores entre o Bahia e o Botafogo pelo Cauli. Lembrando que isso aqui não é de hoje, já temos algumas informações de que o Botafogo segue interessado no jogador e não é de hoje. E aí eu vou falar aqui, com vocês se poderia haver uma troca entre atletas, até porque já teve algumas especulação e teve alguns nomes especulados. E aqui essa informação por último do André Hernan. Bahia não tem interesse em vender o Cauli. O Grupo City garante não ter conversas com o Botafogo, que ainda estuda a contratação do jogador. O Bahia entende que é uma peça importante e dos mais experientes do elenco, que eu concordo totalmente. Acho que se for para abrir mão do jogador, olha, mesmo que se fosse uma baita compensação financeira, ainda assim eu ficaria com o pé atrás, se compensaria ou não, mas eu vou comentar aqui um pouco mais com vocês, inclusive qual que seria essa pedida do Bahia. Será que passaria dos 60, 70 milhões de reais? Vou trazer para vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team. Bora chegar aqui em 20 mil inscritos no YouTube, conto com a ajuda de cada um de vocês. Voltamos a trazer aqui conteúdos do Bahia recentemente, então para continuar recebendo os vídeos, se inscreva, ative as notificações, que vamos trazer vários outros aqui, inclusive agora com o mercado de transferências. Recentemente aqui meu irmão já trouxe também, então peça aí sua ajuda para se inscrever. Vou deixar aqui também para vocês o link da FutFanatic para você comprar a sua camisa do Bahia. Tem várias opções aqui, a partir de R$ 130 reais, a camisa da atual temporada, do ano passado, enfim, são várias as opções. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Lembrando que esse valor aqui, você ainda tem um desconto, vindo pelo meu link. Pesquisa aqui o que você vai querer. Olha essa aqui, muito bonita, já personalizada, R$ 139, ótimo preço. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Então, o Cauli nessa atual temporada vive um momento de altas e baixas, então tem aí nos últimos 3 jogos um desempenho não muito bom, mas obviamente poupando ele justamente por conta do desgaste que teve nas partidas mais importantes, como essa contra o Internacional na Libertadores. Mas enfim, apesar disso, a fase dele não é das melhores que ele já teve, mas ainda assim é um jogador super importante que deu uma assistência quando ele entrou já no finalzinho no duelo contra o Santos. São nessa atual temporada 2 gols marcados e 3 assistências. Ano passado 9 gols e 9 passes e anteriormente 10 gols e 9 assistências também. Lembrando que o Botafogo não é o único time aqui no Brasil que já procurou o jogador. Ano passado teve várias especulações do Palmeiras também, desde o início do ano, no meio da temporada, até o início dessa temporada atual. Então um jogador sim que está avaliado em algo na casa dos 6 milhões de euros, Se você for converter vai dar quase 40 milhões. Porém, o Bahia já admitiu que não venderia o jogador hoje por menos do que 60 a 70 milhões de reais. E sinceramente, mesmo que o Botafogo chegue a esses números, que eu não acho que é impossível, o Palmeiras e tudo mais, não sei se o Grupo City abriria mão de ter um dos seus principais jogadores. Até tem um comentário aqui, vai com Deus, Cauli, pode levar o Botafogo, E a imagem aqui do Felipe, enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu vou falar aqui sobre alguns outros nomes que eu acho que poderia ser uma boa. Lembrando, não seria uma troca 1 por 1. Alguns sim, porque são jogadores mais caros. Mas outros, eu acho que, por exemplo, 2 desses atletas mais uma compensação financeira pode ser uma boa, Porque igual o Paulinho mesmo, que foi para o Palmeiras, saiu do Atlético Mineiro, foi um valor fixo, acho que foi, não sei se foi 100 milhões de reais, cara, acabei esquecendo agora. Mas enfim, foi algo próximo disso, mais 2 jogadores, entende? Então foi um valor bem alto mesmo. Então aqui, um outro nome que eu acho interessante é o Gregory, que já tem uma identificação com o Bahia, quando saiu lá em 2020 para o Inter Miami. Naquela época foi uma das maiores transferências do futebol nordestino, batendo aí mais do que 21 milhões de reais. E é uma peça importante também no Botafogo, tem sido titular 10 jogos esse ano, 56 partidas no ano passado, onde foi campeão da Libertadores, aquela expulsão na final, que ficou bem conhecido aí também. E aí eu acho que é um jogador que valeria sim a pena. Lembrando que o valor de mercado dele não é alto, É em 2 milhões e meio de euros. Pelo que ele joga, eu acho que um jogador que valeria demais a pena esse investimento. Enfim, mas que eu colocando como uma opção que atualmente está no Botafogo. Assim também como um lateral que eu vejo muito potencial, que é o Cuiabano, Chegou vindo do Grêmio no ano passado, foi titular, reserva, nesse ano agora tem revezado nessa função, mas é uma peça assim importante. Lateral esquerdo de só 22 anos de idade, 10 partidas nessa atual temporada, com 2 gols e mais 2 assistências. Deixa eu só recarregar a página aqui de novo. Enfim, eu acho que é um nome também, eu acho que poderia ser envolvido numa troca. Não só ele, não é um pelo outro, pelo amor de Deus, mas uma compensação financeira. Acho que poderia valer a pena. Esses 2 aqui, que seriam jogadores mais baratos, vamos colocar assim. E agora eu vou focar em alguns outros mais caros. Só antes tem aqui o Marlon Freitas, que eu acho que poderia ser envolvido, talvez, por que não? É um jogador que viveu uma fase muito boa em 2023,
teve seus bons momentos em 2024, né? 65 partidas, 2 gols e 8 assistências e segue sendo titular, mesmo muita gente criticando ele, né? Que é um jogador que cresceu demais de produção desde quando ele foi para o Atlético Goianiense e agora depois para o Botafogo. Mas eu acho um baita jogador, viu? Porque ele é bem versátil, chega bem no ataque. Ano passado teve 10 participações em gols no Atlético Goianiense em 2022, na primeira divisão. 10 gols e 6 assistências. E mais, ele é o jogador que mais atuou tirando goleiros, né? Ele até bate em alguns números de goleiros, para você ter ideia. Ele jogou 70 jogos em 2022, 63 em 2023, 65 no ano passado. Então, assim, absurdo, cara. Um número de jogos altíssimos. Um volante tentando que tem que correr e marcar, enfim. É um número bem alto. Já tá indo aí basicamente para... desde 2019 jogando mais de 50 jogos, né, cara? Muita coisa mesmo. Você olha futebol europeu, o cara não chega em 48 jogos numa temporada. Aqui no Brasil o cara bateu 70, né? Aquele ano do Atlético Goianiense teve... Eu lembro que o Shailon teve um número alto, o Luiz Henrique, o Luiz Fernando, né? 70 também. O Wellington Rato, enfim. Pode deixar sua opinião aqui sobre o Marlon Freitas. Quem sabe Gregory e Marlon Freitas mais uma compensação financeira? Porque, né, vamos combinar, seriam peças importantes? Sim, mas o Bahia também estaria abrindo mão do seu principal jogador, né, junto com o Everton Ribeiro, mas o Cauli tem um valor muito mais alto. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem vai estar aqui embaixo também é o link da Betfair para você apostar nos próximos jogos do Bahia, nos jogos na Libertadores, né, que você vem aqui, ó, em futebol, competições, já vai estar aqui todas as ligas, ó, Série A, Série B. Bora ver aqui em Libertadores então. Pro Bahia, eu tô gravando antes do jogo contra o Nacional, vencer fora de casa, né, equipe, R$50, voltando 135, boa cotação. Ou se não, né, você pode vir aqui ver outras partidas dos clubes que vão ter nesse meio de semana, né, são vários os jogos, igual eu deixei aparecendo aqui para vocês. E o jogo em casa contra o Atlético Medellín tá com uma boa cotação, 2 a cada real apostado. Eu acho que o Bahia tem grande chance de vencer, R$60 voltando 120, né, exatos. E aí no final de semana, né, jogos no Campeonato Brasileiro, Bahia precisando vencer, tem o Mirassol. Deixa eu ver se já acha o próximo jogo. Bom da Betfair é isso, né? Tem vários jogos, ó, igual fora de casa contra o Cruzeiro. Você pode simular aqui, ó, R$50 para vencer o Mirassol, voltando 75, R$50 para voltar vencer o Cruzeiro, voltando 150. O link da Betfair vai estar aqui embaixo na descrição para você começar a apostar sempre com responsabilidade. Bora mais um aqui, que é o Arthur, né? Já passou pelo Bahia, assim como o Gregory, então teria essa ligação. Grande questão é que ele acabou de chegar, tá? Foi um investimento de 10 milhões de euros, então um valor próximo daquilo que o Cauli vale. E eu, particularmente, prefiro 1000 vezes mais o Cauli do que o Arthur, tá? Acho que vocês também vão concordar. Nessa temporada ainda não marcou gols, está se readaptando. Lá na Rússia ele chegou a viver altos e baixos, ele até pegou um banco de reservas no Zenit. Foi um investimento alto, né? O Zenit pagou 15 e vendeu ele depois de 8 meses, né? É um ano basicamente, né? Por 10, né? Então assumiu um prejuízo de 50%. Lá no Zenit, 7 gols marcados e mais 5 assistências. Lembrando que o Palmeiras fez algo interessante também, porque ele compra ele do Bragantino, numa época que ele estava vindo de baixa, né? O Palmeiras paga 8 milhões e vende por 15, em um período curto, né? Ele só fez pelo Palmeiras 43 jogos, tipo, ficou 6, 7 meses no clube e teve um lucro bem interessante, né? O Bragantino, na minha opinião, que se deu mal, porque ele vendeu por 8, cara. Não faz nem muito sentido, foi um valor bem baixo na época, porque ele foi convocado para a seleção, ó, 2021 mesmo, naquela época da pandemia, ele estava voando, 21 gols, 14 assistências em 58 jogos. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Outro também, o Igor Jesus, ele e o Savarino, né, que foi especulado, vou abrir aqui o Savarino aqui para vocês. O Igor Jesus, no geral, eu acho mais difícil, porque ele já foi especulado no West Ham, teve especulação de Arsenal e tal. Tudo bem que a temporada dele não é boa, né? Eu acho que o Botafogo perdeu o momento de vender, se é que foi o interesse, porque o Botafogo vai ter o Super Mundial no meio do ano e tal. Não acho que é bom ficar se desfazendo dos seus atletas, né? Mas ele precisa voltar a marcar, como foi, né? No duelo contra o Juventude, marcou um gol depois de 2 meses sem marcar. Então o Igor Jesus, que era convocado e tudo mais, perdeu um pouco de espaço. Mas eu acho ele um baita jogador, que teria um valor também hoje próximo de mercado nos sites, de acordo com o Cauli, né? Um valor próximo também. Só que na época, quando o Botafogo, quer ver? O Botafogo com as propostas do West, eu vou até abrir aqui, pelo Igor Jesus, era um valor bem alto, não sei se era 80 ou 90 milhões. Não, cara, bem mais alto, ó. Essa análise com oferta de 225 milhões, na minha opinião, um pouco exagerado, tá? 30 milhões de libras, eu acho que não vale isso tudo, nunca, mas pelo menos umas 20 milhões de libras, olha, se ele voltar a viver uma boa fase e tudo mais, Super Mundial aí, voltar a ser convocado, por que não, né? O cara atacante da seleção brasileira, isso aí chama muita atenção. Mas vamos combinar, se o Botafogo realmente tivesse essa proposta de 250 milhões de reais, pô, teria vendido o jogador, na minha opinião, tranquilamente, né? Acho que é um bom jogador, mas que você consegue recuperar
com outras peças. Lembrando que o Luiz Henrique, que era um jogador com mais potencial, com idade parecida também, com números melhores, né, ainda mais sendo ponta, foi vendido por 33, né, então acho que o Igor Jesus não chegaria em 44 não, em 30, né, de libras, né, então isso aqui daria quanto? Muito mais. Então pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. E o último Savarino, que foi especulado sim, acho sim um bom nome, tem 28 anos, idade parecida, e que eu acho que ele vale bem menos, viu? Tudo bem, ele cresceu de produção no Botafogo, mas o Botafogo pagou 2 milhões de libras nele e hoje ele vale 6, né? Tudo bem, o Bahia também fez algo parecido com o Cauli, mas se for para trocar um pelo outro, eu sou muito mais o Cauli, tá? Então, o Savarino que tem dupla cidadania, não sabia, italiano e venezuelano, não fazia ideia. E aí, na temporada passada, nossa, jogou demais, né? 14 gols, 12 assistências. É o cara que aparecia sempre em momentos mais importantes. Era engraçado, porque nos jogos menos importantes eu nem lembrava do Savarino. Aí, os jogos do Botafogo, que precisava de gols e assistências, ele sempre estava lá. Então, é um jogador que eu acho muito bom também. E eu acho a cara do Bahia, viu? Não ficaria surpreso se ele voltasse a ser especulado. Pode deixar sua opinião aqui sobre esse assunto, o que você tem a dizer. Você aceitaria algum desses, né, nessa troca? Ou você acha que não compensaria de forma alguma, ainda mais com um time brasileiro? Eu tô com vocês aqui nessa, tá? Acho que se for para vender o Cauli, que seja com um valor bem mais alto e talvez para um time de fora. Não sei, eu acho que tem mercado na Rússia, pô, na Arábia, uma Grécia da vida, né? Por que não? Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Quem vai estar aqui embaixo também é o link da Betfair para você começar a apostar e também o link aqui da Foot Fanatics para você comprar a sua camisa, além de diversos vídeos relacionados aqui do Esquadrão que vão estar aparecendo na tela final. Muito obrigado a todos, bora chegar aqui em 20 mil inscritos e até mais.